Amados irmãos, nós vemos aí que a saída dela foi em 457 a.C., né? Mas aí, ele vem dar outra pista, né? Vou analisar, irmãos, parte por parte, ó. Desde a saída da ordem, quando foi a saída da ordem, irmãos de Dash? 457 a.C. Ó, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 semanas. E esse E aqui, irmãos, é somatório, certo? E 62 semanas. Então vamos lá, ó. 62 semanas. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui, irmãos, dá 69, não é? 69. E nós vemos que semanas, então são o quê? 483 anos. E ele fala que até o Messias daria 483 anos. É verdade, irmão Gilache? É, irmãos. Ó, se a gente partir de 457 e somar 483 anos, ou seja, subtrair, vai sobrar o quê? 26. E no tempo de 26 depois de Cristo, apareceu o Messias, o príncipe. Então se cumpriu uma parte da profecia. Ó, vamos analisar aqui uma postagem que eu peguei da internet, ó. Então vamos ver aqui. Ó. Quando nós vamos fazer a pesquisa, ó. Quando foi que Jesus iniciou seu ministério? Ou seja, quando foi que Jesus passou a ser conhecido? Ou seja, o período até o Messias, o príncipe. Nós vemos aqui, irmãos, ó, que em 27 e 29 depois de Cristo. Aqui dá 26, mas pegando e fazendo ali a sua porcentagem de erro, nós vemos que a profecia se cumpre cabalmente. Porque depois de 7 semanas e 62 semanas, depois disso, é que viria o Messias, o príncipe. E o Messias apareceu cronologicamente depois de 483 anos, partindo de 457, que é o início da contagem da profecia. Tudo bem até aí, irmãos? Então vamos agora continuar. Essa parte já está simples. Então, essa é uma das profecias, irmãos, que identifica o verdadeiro Messias. Jesus Cristo, ele apareceu nesse período de tempo. Então, confirmando a profecia de Daniel, que haveria um tempo até aparecer o Messias. E aí, apareceu realmente o Messias, né? Que nós vemos que Jesus Cristo apareceu entre 27 e 29 depois de Cristo, se cumprindo a profecia. Olha a outra parte, irmãos. Qual é a outra parte? A outra parte é dizer o quê? Que desde a saída nós entendemos é o quê? 457 a.C., que foi o decreto de Artaxerxes, né? A contagem do período de 70 semanas, até o Messias. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, entre o Messias e a saída, entre os 483 anos, melhor dizendo, as ruas e os muros seriam reconstruídos. Ou seja, Artaxerxes deu a ordem para reconstruir Jerusalém, para reconstruir os muros, as ruas. Mas em tempos angustiosos, isso aconteceu? Aconteceu, irmãos. Nós vemos que entre 457, que é a saída da ordem, até o ano 27 depois de Cristo, aconteceu a reconstrução de Jerusalém. E aí, em tempos angustiosos, o que significa? Que eles estavam reconstruindo, mas estavam passando por dificuldades porque os vizinhos queriam guerrear contra eles. Então, esses tempos angustiosos significa o quê? Ó, vamos lá, ó, Neemias 4, do 15 ao 18. Ó, Neemias 4, do 15 ao 18. Ó, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, estava começando a reconstruir os muros. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha lanças e escudos, e arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, o que acontece? Eles estavam reconstruindo, mas se cumpriu a profecia. Se reedificarão? Se reedificarão. Mas os tempos eram angustiosos. Por quê? Porque eles teriam que trabalhar como? Vigilante e com espadas, porque os inimigos não queriam deixar eles reconstruir. Aqui vemos o exemplo. Ó. Então essa parte da profecia se cumpriu. Vamos para outra. Ó,
E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Irmãos, essa profecia se cumpriu? Sim. Nós vemos, de novo, vou fazer aqui a contagenzinha, né? De 457 até o ano 27, o Messias apareceu, certo? Depois disso, ele não fala qual é o período, né? O período da última semana, porque aqui nós vemos que só são 483 anos, e nós sabemos que são que 490, mas ele diz que depois dos 483 anos, ou seja, depois de 7 mais 62 semanas, seria cortado o Messias. E de fato o Messias foi cortado depois de 483 anos. Ou seja, mais ou menos no ano 31 depois de Cristo. Nós vemos ali, né? E essa expressão cortado significa que ele não seria morte morrida, mas morte matada. E de fato foi isso que aconteceu. Mataram o mestre. Isaías 53:8. A profecia que falava sobre a morte do Messias, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Essa expressão cortada, irmão, significa o quê? Ele foi morto. E não morreu naturalmente, mas mataram ele. Então ele foi cortado, né? Então nós vemos aí que essa profecia, ela aconteceu. Jesus Cristo, irmãos, ele morreu depois de 483 anos. E o Messias era uma das maiores profecias que o povo de Israel estava esperando, né? Mas aqui já fala da morte dele. Por que essa profecia fala da morte dele? Vamos analisar. As 70 semanas, irmãos, ela profetiza coisas boas e fala o que vai acontecer depois. Ela fala que cessar o sacrifício, expiar a iniquidade, santificar o santo dos santos, purificar, né? Então, para que acontecesse todas essas coisas boas, depois de 70 anos que Daniel e o povo lá estavam em cativo, o Messias teria que morrer. Porque a partir da sua morte, aconteceria todas aquelas coisas que a gente daqui a pouco vai interpretar. Tudo bem até aí, irmãos? Vamos analisar aqui, quando foi que o Messias morreu? O Messias morreu entre 30 e 36 depois de Cristo. E nós vemos que isso de fato aconteceu e a profecia ela foi cabalmente correta. Porque ele dizia que depois desse período de tempo, ou seja, depois de 483 anos, o Messias seria cortado. E de fato o Messias foi cortado. Fazendo essa contagem vai bater no ano 27. E nós vemos que 30 e 36 é depois do ano 27. Né? Ou seja, o Messias foi morto, foi cortado depois dos 483 anos. Ou seja, depois de 7 semanas e 62 semanas ele foi cortado. Então nós vemos que essa profecia ela aconteceu. Tudo bem até aí, irmãos? Vamos para a próxima, irmãos. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. Irmãos, depois da morte do Messias e depois das 70 semanas, viria um novo personagem que a profecia ela prediz. E ele é chamado um povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, depois de purificar, depois de reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo, Jerusalém passaria novamente a sofrer, né? Então nós vemos o quê? Que a profecia, irmãos, ela aponta para Tito Vespasiano, né? Depois das 70 semanas, qual foi a primeira vez que Jerusalém foi destruída e o santuário e houve guerra? A primeira vez, irmão, foi Tito Vespasiano. Nos anos 70, ele destruiu o templo de Jerusalém e destruiria Jerusalém, fazendo que a profecia apontasse para ele. Essa parte da profecia, irmãos, nós vemos que se cumpriu
em Tito, porque foi ele que apareceu e destruiu a cidade e o santuário juntamente com o seu exército. Nós vemos que tem coisas aqui que reforçam. O próprio Jesus Cristo vem falar, ó, Lucas 21, do 20 ao 24, vamos lá, ó. Irmãos, o vídeo está ficando extenso, mas eu vou dividir ele em partes. Tudo bem? Ó, vamos lá. Lucas 24, né, assim? 21, do 20 ao 24, vamos lá, ó. O que acontece? Ó. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação. Vamos lá, o que é que está profetizado? Ó? Estão determinadas assolações. Então, irmãos, ó o que aconteceu. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, depois de Jesus Cristo, depois do Messias, depois de 70 semanas, quando foi que Jerusalém foi cercada de exércitos? Nós vemos ali, irmãos, que quem se encaixa nessa profecia que Jesus está confirmando na palavra de Daniel é Tito Vespasiano, nos anos 70 depois de Cristo, que ele cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém e o templo, né? É por isso que ele vem dizer assim, ó, mais as das grávidas, e ele pede para que eles fujam, né? E assim nós vemos também a mesma parte, né? A mesma parte de Lucas, só que na versão de Mateus. Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, dos versos 15 a 20. Olha aí o que é que diz, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. As pessoas dizem que isso aqui é a grande tribulação, né? E depois do arrebatamento. Não tem por que fugir para os montes, né? Jesus está falando assim que vocês virem Jerusalém cercada de exércitos. Essa profecia se cumpriu cabalmente nos anos 70, irmão. Não tem por que colocar para o futuro. Porque qual era o ponto-chave? Assim que vê Jerusalém cercada de exércitos. Quando foi que aconteceu isso? Nos anos 70, né? Então nós vemos que essa profecia, que fala que o povo de príncipe de vida destruirá a cidade e o santuário, se cumpriu nos anos 70 com a tomada de Tito Vespasiano, destruição do templo e guerra contra o povo de Jerusalém por causa da revolta. Tudo bem, irmãos? É só você pausar o vídeo e ler isso aqui que eu pesquisei e você mesmo confirme e pesquise, tudo bem? Vamos para a próxima aqui, irmãos. Talvez eu corte o vídeo agora, né? Então vamos continuar. Quando nós vamos aqui, amados irmãos, aí entra a grande confusão, né? Depois entra a grande confusão aqui. Que confusão, irmão Gilhacho? No verso seguinte, que fala sobre a destruição do templo, virá o assolador, virá desolações, né? Aparece esse verso aqui, irmãos, ó. E aí confunde muitas pessoas. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Quem é este ele? Se nós voltarmos, este ele se refere a quem? Ao Messias ou ao príncipe do povo que havia de vir destruir a cidade e a Jerusalém? Aqui é onde já entra o ponto-chave. Amados irmãos, vou afirmar categoricamente. Esse ele se refere a Jesus Cristo. E ele firmará aliança com muitos e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Imagina, por que você diz que é Jesus Cristo? Porque essa profecia cabalmente se cumpriu em Jesus. Quando é que ele faria cessar o sacrifício? Na metade da semana. Que semana? A última semana da profecia. Vamos fazer os cálculos aqui, irmãos, ó. Vamos pegar aqui a minha caneta. Vamos lá fazer os cálculos. Depois de 483 anos, o Messias apareceria. Nós vemos que isso se cumpriu aqui, ó. O Messias apareceu. Ou seja, começou a sua pregação, começou o seu ministério. Sobrou o quê?
7 anos, ou seja, uma semana, né? Na metade da semana, Jesus morreu. Foi mesmo, Jorge? Foi. É só nós analisarmos, ó, de 27, vamos lá, de 27, oh, que coisa, hein? Saiu feio. De 27 a 34, irmãos, dá 7 anos. Qual é a metade disso aqui? Nós vemos que a metade disso aqui dá o ano 31. E Jesus morreu nesse período de tempo aqui, no ano 31. Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Por quê? Porque na sua morte, os sacrifícios do Velho Testamento não fariam mais efeitos. E por Jesus Cristo ter morrido e os sacrifícios apontavam para Jesus, ele fez cessar os sacrifícios e a oblação. Irmão Giliardi, e essa aliança que ele firmará com muitos por uma semana? Essa aliança, irmãos, foi porque Jesus, quando ele apareceu, de 27 a 34, somando os 7 anos, ou seja, a aliança com muitos por uma semana, ou seja, uma aliança por 7 anos, é o quê? Que Jesus usou o seu ministério para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiramente, ele fez a aliança com o povo de Israel, se cumprindo tudo que a profecia determinava. Cessar o sacrifício, trazer justiça eterna, expiar a iniquidade, ungir o Santíssimo, né? A visão e a profecia seria cumprida. Então, essa aliança que ele afirma é a aliança com o povo judeu. Jesus Cristo fez a aliança com o povo judeu, ou seja, com as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois é que entrou os gentios. Nós vemos que os gentios, eles entraram ali em Atos 10, que o primeiro gentio foi Cornélio. Mas antes disso, a mensagem só estava sendo pregada aos judeus. Vamos ver lá, irmãos, ó. O que mais eu uso para dizer que esse ele é Jesus Cristo? Porque, amados irmãos, se interpretarem que é Tito Vespasiano, ou seja, um príncipe que viria destruir Jerusalém, se você continuar numa leitura linear, ó, vamos lá, continuar, ó. E ele, eu não sei quem é ele. Agora, para você entender o meu ponto de vista. E ele firmará alianças comuns por uma semana, e na metade da semana fará o sacrifício. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é esse assolador aqui? E quem é as abominações? É Jesus Cristo? Pegue o contexto. É o povo do príncipe e o príncipe que há de vir. Então, esse ele não está apontando para a abominação e o assolador. Se não está apontando, esse ele está se referindo ao verso anterior, quando ele estava começando a falar do Messias. Tudo bem até aí? Então, pegando, ó, vamos lá. Agora, explicando em cima do verso, ó. Vamos pegar o texto de Daniel lá, para você entender melhor. Daniel 9, ó. Ó, vamos lá. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aí ele fala, e o povo que há de vir, né? Haverá assolações tal do povo do príncipe que há de vir. E ele firmará. Esse ele está se referenciando a esse verso aqui, irmãos, ó. E depois das 60 semanas o Messias será cortado, tal. E ele firmará, continuando. Virá o assolador depois que ele firmou, que esse ele aqui foi citado. Seguindo a mesma cronologia do verso anterior. O verso anterior começa falando do Messias e depois é que fala do assolador. Aí o verso seguinte começa falando do Messias de novo e depois fala do assolador novamente. Tudo bem até aí? Então esse ele se refere ao Messias. Então vamos continuar aqui, irmãos, ó. Então, de fato, irmãos, quando o Messias morreu, ele fez aliança com muitos. Irmão Gilard, mostra essa aliança, né? Essa aliança, irmão, se trata dos 144 mil assinalados, que nós vemos lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Atos 2, 41 e 47. Olha a aliança primeira.
Primeiramente, vamos ver a ordem de Jesus, ó. Mateus 10, 5 e 6. Ó. Mateus 10, 5 e 6. Mas Jesus enviou a estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas antes ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a aliança com muitos que Jesus Cristo fez foi o quê? Com o seu direcionamento do evangelismo primeiramente. Primeiramente a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus. Tudo bem? Quando nós vamos ver, irmãos, realmente os discípulos obedeceram a essa ordem. Ó, Atos 2, 41 e 47. Vamos lá. Atos 2, 41 e 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso na primeira conversão dos judeus. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, a aliança com muitos, se você acompanhar o restante dos versos, que se refere ao texto, é que durante os 7 anos de pregação, tanto de Jesus e depois da morte de Jesus, a pregação continuou com os discípulos e essa aliança foi feita com os judeus, totalizando os 144 mil. Vou deixar aqui no link, irmãos, para você estudar acerca dos 144 mil. Quem são, certo? E aí, essa profecia é cumprida, que essa aliança é quando Jesus Cristo começa o seu ministério, quando Jesus Cristo morre e quando os 490 anos vão se cumprir, né, ali antes de Cornélio. Essa aliança é feita por 7 anos com as ovelhas perdidas da casa de Israel, totalizando 7 anos, e aí se cumprem os 490 anos, que são 70 semanas, estão determinados sobre quem? Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade de Jerusalém. Então, por ser sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade de Jerusalém, a aliança que ele fez com muitos se tratam dos judeus que foram perdidos da casa de Israel e que Jesus estava congregando de volta. Tudo bem? Então vamos continuar a profecia. Vamos para as últimas partes, né? Esse vídeo ficou muito longo, mas é para você sair entendendo aqui as 70 semanas, né? Assim, ó. Amados irmãos, e como eu expliquei, né? Jesus Cristo fez aliança com muitos durante uma semana, ou seja, dos anos 27 até o ano 34, a pregação consistiu somente nos judeus, né? E aí nós vemos que na metade da semana Jesus Cristo morreu, mas a pregação continuou com os judeus. Então a aliança foi feita com muitos durante uma semana de fato, né? Na morte de Jesus, quando Jesus Cristo morreu, como eu expliquei, os sacrifícios apontavam para a morte do Messias, que o Jesus era o substituto do pecador, ou seja, ele significava um cordeiro. Então, quando ele morreu, ele fez que se cessasse os sacrifícios, porque não era mais necessário depois do sacrifício maior, que era a sua morte. Então, a partir do seu sacrifício maior, que era a sua morte, o Messias seria cortado, não necessário mais são sacrifícios. Então, nós vemos aí, irmãos, ó, que cessou os sacrifícios com sua morte. Vamos lá, ó, Hebreus 9, 28, né? Vamos lá para Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Ou seja, o que foi que aconteceu com a morte de Jesus? E assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, ou seja, não precisa mais de sacrifícios, mas somente uma vez já se cumpriu, né? Ó, para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Ou seja, vamos focar nesse oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Ou seja, não é mais necessário sacrifício para tirar pecados, porque Cristo ofereceu-se só uma vez, então cessou o sacrifício. Não precisa mais de sacrifícios para perdoar-se os pecados, que era referente ao sacrifício da velha aliança. Com sua morte, cessou-se os sacrifícios. Tudo bem? Então, irmãos, a partir dessa morte, a partir de cessar o sacrifício e a oblação por causa da morte, nós vemos que se cumpre o resto da profecia. Você se lembra do verso 24? Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para o quê? Cessar a transgressão,
dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para o juízo santíssimo. Irmãos didáticos, onde foi que isso aconteceu? Na morte do Messias, irmãos. Quando ele cessou o sacrifício e a oblação referente aos pecados, porque o sacrifício dele foi o maior e não é necessário mais sacrifício, então cessou os sacrifícios, nós vemos aí que a profecia toda se cumpre, né? Vamos continuar aqui. Com a morte do Messias Jesus, o que é que ocorreria? Devido ao tempo, irmãos, e esse vídeo ele já está bastante longo, porque essa é uma das profecias que você deve analisar com mais exatidão. Vamos ver aqui. Vai acontecer o restante da profecia. Quando Jesus morre, o que é que acontece? Ele cessa a transgressão. Por quê? Porque a partir do momento, o homem ele não passa mais ser devedor. Ele não é necessário mais para pagar o escrito de dívida que o pecado gerava, de matar um animal. Porque o sacrifício de Jesus tirou o pecado e agora ele está perdoado diante de Deus e ele só vai confirmar a sua salvação, confirmando a sua salvação com as obras, obedecendo aos mandamentos. João 19:30 confirma que a partir da morte do Messias Jesus, ele tirou e cessou a transgressão, que era o escrito de dívida do povo. Vamos lá, João 19:30. Quando nós vamos lá, né? João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, cessou, acabou. Tudo que havia de se cumprir no Messias se cumpriu, né? Vamos ver outra parte aqui, irmãos, para ficar mais claro. Hebreus 9:15, né? Tudo isso, as 70 semanas, estavam preditas para acontecer essas coisas. E tudo isso aconteceu com a morte do Messias, irmãos. Então, a profecia era um benefício para o povo de Israel, né? Que era a oração respondida de Daniel. E Jesus Cristo cumpriu cabalmente tudo aquilo ali, dentro do período de 490 anos. Ou seja, determinados 490 anos, se cumpriu tudo em 490 anos, né? Então vamos lá, Hebreus 9:15. Para se cumprir que Jesus Cristo cessou a transgressão, E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Ou seja, a transgressão do povo de Israel, da humanidade, foi o quê? Cortada. Porque a partir do momento que Jesus Cristo foi o mediador, ele interviu na morte e aí se cumpriu a profecia que o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para o quê? Para cessar a transgressão. Ou seja, em 490 anos Jesus Cristo morreu e a partir da sua morte, ressurreição, se cumpriu as profecias e cessou a transgressão. O que mais aconteceu, irmão Giliard? Deu fim aos pecados. João 1:29, para nós terminarmos. Vamos lá. João 1:29. O que acontece, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Mateus 1:21, mais uma, né? Para ficar mais claro. Vamos lá, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus Cristo, a partir da sua morte, o Messias seria cortado e cessaria os sacrifícios e as oblações. Ele daria fim aos pecados. O que mais, irmão Giliard? Expiaria a iniquidade, traria a justiça eterna, selaria a visão e a profecia. Porque o que é isso, irmão Giliard? Tudo se cumpriria no Messias. Então ele selou a profecia, ele autenticou a profecia. A profecia apontava para um Messias e Jesus cumpriu todas as profecias. Então ele selou a visão e a profecia e ungiu o Santíssimo, irmãos. O que é ungir o Santíssimo? O verdadeiro Santo dos Santos, irmãos, está no céu, né? O terreno era uma figura do verdadeiro. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos representa a presença de Deus. A partir da morte e ressurreição de Cristo, ele entrou no Santo dos Santos e purificou, né? A partir do momento que ele entrou, ele ungiu o Santíssimo e hoje nós podemos entrar em relação com Deus através da morte de Jesus. Olha um fato interessante que aconteceu quando Jesus Cristo morreu.
Mateus 27, 51, para nós terminarmos. E eu peço que você faça uma análise depois de Hebreus 9, né? Ó, Mateus 27, 51, olha o que acontece. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que tem a ver esse véu com o Santo dos Santos? O véu era a separação. Só quem poderia entrar lá, irmãos, era o sumo sacerdote para ungir, para tirar os pecados do povo e derramar o sangue do cordeiro para purificar. E nós vemos que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, o véu do templo se rasgou, simbolizando o quê? Que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos do céu, tirando a iniquidade do povo, para que nós também possamos entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus. Então essa profecia e ungir o santismo, ou seja, nós agora podemos chegar ao Santo dos Santos através do sangue de Jesus, porque ele ungiu, se cumpriu no Messias. Então, amados irmãos, depois peço, o vídeo ele está muito longo, peço que você entre em Hebreus 9 e leia Hebreus 9. E você vai ver que Jesus é o sumo sacerdote e ele ungiu com o seu sangue os santos dos santos, purificou os nossos pecados e hoje nós podemos entrar em contato com Deus. Então, amados irmãos, resumindo, tudo isso aconteceu em 490 anos, que é igual a 70 semanas. Tudo isso aconteceu, o Messias foi cortado, e depois das 70 semanas veio quem? O povo do príncipe que há de vir e as desolações, que foi Tito Vespasiano que destruiu o templo e desolou Judá. Tudo bem até aí, irmãos? Então espero que você tenha entendido. Se você entendeu, irmãos, deixe um like, compartilhe. Eu vou cortar esse vídeo em 2, certo? Né? E aí nós vemos aí, né, o restante da profecia que eu acabei de citar. Então, amados irmãos, peço que você me ajude nesse trabalho. O próximo vídeo, e também vai ser bastante extenso, eu acho, são as 2.300 tardes e manhãs e os santuários. Peço que você me acompanhe, amados irmãos, na nossa página, no nosso site, que é www.igrejadedeusmaracanal.com.br. E também lá você vai achar uma aba que está escrita A Bíblia Diz, para você ouvir os nossos áudios de estudo também. Então deixe seu like, compartilhe, não deixe de divulgar esse vídeo e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá, irmão. Até mais. Paz esteja contigo.